Boa noite para você que está com a gente, acompanhando a gente aqui na Gol TV. Eu sou o Jonas Stelma, trazendo para vocês tudo o que aconteceu nessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro jogo, entre Internacional e Bahia, Bahia e Internacional. E, meus amigos, aconteceu o que a gente já vem falando aqui há bastante tempo em relação ao tricolor baiano, que é um Bahia que está enganando o seu torcedor. Como assim enganando o seu torcedor? É um Bahia que durante a partida deixa entender, é um Bahia que passa para o torcedor que dá para chegar, que dá para vencer, que dá para ganhar. E quando esse Bahia, ele definitivamente consegue adentrar ao placar, ele consegue sair na frente, ele desmorona. Geralmente equipes como essa, elas desmoronam quando levam os gols, né? Por que será que o Bahia vem desmoronando a partir do momento que está na frente do placar? É um time que só sabe jogar atrás do placar, quando está na frente não tem essa maturidade? A gente vai tentar entender isso agora aí nesse vídeo. Você que está comigo, deixa o like, inscreva-se aqui no nosso canal, que é muito importante para a gente, é muito importante para o nosso crescimento. Pois bem, meus amigos, o Bahia entrou em campo hoje com o Marcos Felipe, o Arias, Canu, Vitor Cuesta, Luciano Juba, o Jean Lucas Rezende, Caio Alexandre, o Everton Ribeiro, Oscar Estupian e Tassiano. A equipe do Internacional entrou em campo com o Rocher, Fabrício Bustos, Vitão, o Fernando, o René, o Wanderson, Bruno Gomes, Thiago Maia, Maurício, e na frente o Borré e também o Luca. Esse foi o time do Internacional que entrou em campo, time escalado aí pelo Kudê. Tá bom? As estatísticas aí do jogo, só para você ter uma ideia como o jogo foi relativamente parelho, vamos dizer assim. Primeiramente, a gente falar esse vídeo achando que todo mundo que viu o Bahia, viu o Bavi, achou que o Tricolor iria perder com tranquilidade para a equipe do Internacional de Porto Alegre. Isso não aconteceu. Evidentemente a torcida está insatisfeita e tem que estar insatisfeita por conta da passividade desse time tricolor e do comando do Rogério Ceni, que daqui a pouco eu vou falar aqui de novo sobre o Rogério Ceni, parece perseguição, mas não é. Mas só que foi um jogo onde a gente se esperava pouco do Bahia, o Bahia conseguiu competir, mas o Bahia tem algo psicológico, vamos dizer assim, que tem prejudicado esse time no decorrer das competições. É um time que quando sai na frente, ele não consegue ter a maturidade de poder segurar o placar ou se não matar o jogo. O Internacional hoje fez um esforço imenso para não ganhar essa partida. Em contrapartida, o Bahia fez um esforço danado também para não ganhar o jogo e aí acabou vencendo o time da casa. Para vocês terem uma ideia das estatísticas, 52% de posse de bola para o Internacional contra 48% do Bahia, quase um empate técnico, né? Finalizações, 17 do Inter, 9 do Bahia. Finalizações a gol, 8 do Inter contra 4 da equipe do Bahia. O Inter teve 6 escanteios, o Bahia teve 3 escanteios, 3 impedimentos para o Inter, 2 impedimentos para a equipe do Bahia. Em relação a chances de gol, chances claríssimas aí de gol, o Bahia teve uma, o Inter teve 3 e chances perdidas, 2 para o Inter, nenhuma para a equipe do Bahia, pelo menos o que está passando aqui nas estatísticas do SofaScore, né? E nesse momento o Internacional vai assumir a liderança, evidentemente tem muita rodada ainda por acontecer, até porque o Juventude empatou com o Criciúma pelo placar de 1-1, tem bola rolando, Fluminense em campo, Fortaleza, Bragantino, São Paulo, enfim, e o Campeonato Brasileiro definitivamente começou. O que eu quero falar desse jogo de hoje, eu não vou analisar o Internacional, vocês sabem que aqui na Gol TV eu sou responsável por falar e analisar sobre o Bahia, e eu quero falar o seguinte: a tropa é o espelho do seu comandante. E tem algo que eu não digo que é técnico, que é tático, não sei. Eu sei que tem uma questão psicológica que tem pesado demais para esse time do Bahia. Pesado demais para esse time do Bahia, algo psicológico. É um Bahia que entra até organizado. Eu postei nas minhas redes sociais, tô gostando de ver o Bahia. Um time posturado, um time organizado, que sabe o que quer. Até aqui eu gostei. E quando o Bahia faz 1-0, aí eu disse, show de bola, 1-0 o Bahia, agora o Bahia vai, no alto da sua maturidade, fazer com que o jogo ou vai matar a partida num contra-ataque, em alta velocidade lá com o Biel, enfim. Ou se não, vai cozinhar o jogo, tem um meio campo experiente, tem jogadores experientes, vai cozinhar o jogo
de forma que o jogo não aconteça mais. Mas sendo que tem algo que é inexplicável, só pode ser ou sobrenatural ou psicológico, porque quando o Bahia faz um gol, e foi assim no Bavi, não só em um Bavi, em 2, 3 Bavis, o Bahia tá jogando bem, aí tá na frente do placar, aí tá na frente, aí daqui a pouco tem um apagão, parece que desligam o disjuntor da equipe do Bahia, e ele não consegue mais jogar futebol. Toma um susto, fica todo mundo estagnado, fica todo mundo sem saber o que fazer em campo. E quando você olha para a beira do gramado, um treinador com a... ia falar um palavrão, mas um treinador com a mão no bolso. Quando eu digo que um comando, que um quartel, que um clube de futebol é espelho do seu comandante, é por conta disso. Rogério Ceni precisa jogar um pouco mais com a equipe, ele precisa detectar os momentos de instabilidade dentro do jogo. E pior que isso, e outro ponto que a gente vem debatendo aqui constantemente em relação ao tricolor, a visão de jogo dele totalmente deturpada. As alterações estranhas, os posicionamentos estranhos, a conduta dele à beira do gramado completamente. Bastava você ver o Kudê perdendo o jogo e você ver a atitude do Rogério Ceni perdendo o jogo à beira do gramado. Simplesmente passivo, como se nada tivesse acontecendo. E aí no time do Bahia entraram o Cauli no lugar do Estupinhan, entrou o Biel, que foi o autor do gol, no lugar do Caio Alexandre, entrou o Depenha no lugar do Everton Ribeiro, estreando aí o Depenha, e entrou o Everaldo, que tomou aí cartão amarelo, assim como o Depenha entrou no lugar do Tassiano. O Bahia, ele, como eu disse inicialmente aqui no vídeo, e vou voltar a frisar, é um Bahia que engana o seu torcedor. É um torcedor que acha que vai... Não tem aquela corrida lá, do Massa e do Schumacher? Agora sim, agora sim, agora sim, agora não, agora não, agora não. Parece que isso acontece com o Bahia constantemente. O Bahia hoje foi organizado, eu achei até que foi bem escalado, né? Eu faria algumas mudanças nesse Bahia, mas com o que tinha nas mãos, eu acho que ele fez ali teve uma boa proposta. Mas quando o Rogério Ceni está à beira do gramado, que o elenco dentro do campo precisa da sua orientação ou precisa da sua visão de jogo, o Bahia sai perdendo, porque o Rogério é um técnico com visão de jogo muito ruim, muito ruim. E aí o elenco dentro do campo não sabe o que fazer, olha para o banco e o cara tá com a mão no bolso, andando lá de um lado para o outro com cara de nada, e aí o elenco desmorona. E mais uma vez, repito, foi assim no Bavi e foi assim contra o Internacional de Porto Alegre. Uma pena aí pro Bahia, porque iniciando com uma vitória importantíssima e contundente contra o Internacional, seria grandiosa, até porque poucos irão conseguir vencer o Internacional em Porto Alegre. Agora falar uma outra situação é de que... Como é que eu vou dizer isso, né? Para vocês não acharem que eu tô querendo causar discórdia ou pedir demissão do Rogério Ceni, mas eu acho que o caminho do Bahia não vai de encontro com os anseios, não vai de encontro com a característica, principalmente, do treinador Rogério Ceni. E eu lamento dizer isso porque é um projeto extremamente grandioso, mas se o Bahia ele quiser algo grande em 2024, eu acho que passa muito pela troca de comando. Passa muito pela troca de comando. O Rogério Ceni é muito passivo. O Rogério Ceni ele não joga junto e, principalmente, quando precisa de um treinador à beira do gramado, a gente vê as deficiências que o Rogério Ceni ainda tem como treinador de futebol. Nas substituições, nas demoras para substituir, na visão de jogo e também na conduta como um comandante. Ele simplesmente é um sócio torcedor tricolor à beira do gramado, assistindo o jogo em uma posição privilegiada, né? E aí o elenco olha para ele olha pro elenco, a vaca vai indo pro brejo e ninguém sabe o que fazer. Um elenco como esse, grandioso, com Everton Ribeiro, agora com Depenha, com Everaldo, com Caio Alexandre, Cauli, precisa olhar pro banco e ter a confiança plena no que aquele cara vai me falar ali, eu vou mudar o jogo aqui dentro. E pelo que parece, o elenco do Bahia cada vez mais está desacreditando do trabalho e das orientações do treinador Rogério Ceni. Hoje, mais uma vez, foi isso, né? Eu acho que é questão psicológica, é um Bahia que não sabe fazer à frente do placar, inacreditável.
Joga bem, joga bem, joga bem, mas quando tá na frente ali do placar, não sabe fazer o jogo não acontecer mais, não sabe mais furar a bola, ou não sabe matar as partidas, sempre deixando o adversário vivo, e acontece esse tipo de coisa que mais uma vez aconteceu. E aí você vai ver, eu não assisti ainda a coletiva do Rogério Ceni, mas eu creio que vai ser as mesmas desculpas de sempre, né? Porque a gente está desgastado, fisicamente a gente sentiu, o elenco é curto, precisamos de mais reforços. É sempre as mesmas desculpas para poder jogar para debaixo do tapete a incompetência, a má gestão e o trabalho ruim que vem sendo feito, infelizmente, pelo treinador tricolor. Vamos aguardar a próxima rodada, né? A próxima rodada aí do Bahia. Mas, entretanto, todavia, eu vi luz no fim do túnel, tá? Para quem achou que o Bahia ia no sul do país, ia perder de muito, ia tomar uma goleada pelas últimas partidas, principalmente no campeonato estadual, se enganou. O Bahia competiu. Entretanto, competiu com um time maduro e que tem um treinador que estava assistindo o jogo, estava vendo o que estava acontecendo dentro do campo, né? Então o que falta aí para o Bahia é ter psicológico forte, principalmente maturidade para poder entender que às vezes não ter jogo é importante para você sair com a vitória. E hoje o Bahia tinha que definir, ou mata o jogo ou acaba com o jogo. E aí, nessa indecisão do Rogério não sabendo o que fazer, o elenco dentro do campo sendo pressionado, empurrado pelo Internacional de Porto Alegre para sua área, faltou competência, faltou maturidade e faltou, consequentemente, comando para o Bahia sair com os primeiros 3 pontos do Campeonato Brasileiro. O Bahia foi o primeiro time a perder, a primeira derrota do campeonato está na conta do Bahia. Entretanto, o Bahia competiu, jogou melhor do que jogou contra o Internacional de Porto Alegre. Agora, o que me preocupa bastante é essa questão psicológica, porque parece que tem um disjuntor nesse elenco, e quando esse disjuntor desliga, é só chamando o eletricista, e esse eletricista, pelo que parece, não é o Rogério Ceni. Deixe seu like, inscreva-se aqui no canal, é importante pra caramba pra gente. Amanhã de manhã tem melhores momentos e análise do que aconteceu no jogo de hoje entre Internacional e o Tricolor Baiano e o Bahia. Um forte abraço pra você, deixe seu like, inscreva-se, faça parte do nosso clube de vantagens, seja um membro aqui da Gol TV. Abraço pra você, até amanhã.